para você ver, né? Alguns hábitos simples, mudanças de hábito na tua vida pode ajudar a evitar, não é, doutor? Eu acho que a gente tem que sempre pensar em cuidar da saúde. Então, olha só, deixa eu contar mais uma coisa para você de casa. Você sabia que desde 2013 tem uma lei no Brasil que diz o seguinte: toda mulher que retirar a mama por causa do câncer deve fazer na mesma cirurgia a reconstrução da mama removida, ou seja, a cirurgia de reconstrução, e com essa lei ela deveria ser imediata, mas o que acontece é bem diferente. Apenas 10% das mulheres conseguem isso, ou seja, porque a fila de espera no SUS cresce a cada dia. E quem fica na fila às vezes tem que esperar até anos para ser atendida. Para explicar como é feita a reconstrução da mama, eu estou recebendo aqui o doutor cirurgião plástico, o doutor Marcos Tomé, que vai bater um papo com a gente. E também, como eu já apresentei, Eliette Ribeiro, que já passou por isso, né, teve câncer de mama e vai poder compartilhar um pouquinho da sua história e dizer da importância da prevenção, né, Eliette? Que você já está aqui muito bem recuperada hoje, né? Graças a Deus. Doutor Marcos, existe mesmo, essa reconstrução da mama, ela é diferente da gente, vamos explicar como é que é, né? Ela é diferente da gente colocar uma prótese ou é muito parecido? Então, Gi, na verdade, a reconstrução da mama ela tem várias técnicas para serem realizadas. Por exemplo, você pode utilizar uma prótese de silicone mesmo para reconstruir essa mama após o câncer. Que são essas daqui que você trouxe? Essas aqui são próteses de silicone normais mesmo. Você veja, essa aqui é uma prótese microtexturizada, para o pessoal de casa olhar. Qual que é a diferença delas? Olha só, essa aqui é uma microtextura. Ela adere ao tecido, mas em menor quantidade do que essa que está na tua mão. Essa já é de espuma de silicone. O silicone recobre a prótese também. Então ela adere mais ao tecido. Essa daqui? Essa aí é uma prótese que a gente considera de última geração, por assim dizer. Essa é mais último modelo. Exato, essa seria essa a ideia, né? E é interessante para as pessoas olharem em casa que quando você aperta a prótese, muitos se questionam, mas estoura. Estoura. Posso apertar aqui pode, assim? Fique à vontade. Não, é verdade, você manipula, torce ela. Vou torcer ela para o pessoal de casa ver. Ah, você torce ela e não estoura mesmo. Não, ela volta ao aspecto habitual. Entendi, então, que legal, né? É, bem legal. A reconstrução com prótese de silicone, ela pode ser feita no mesmo ato cirúrgico às vezes, e tem alguns casos que você tem que colocar o que a gente chama de expansor. Né? Porque às vezes essa paciente ela fez radioterapia, ela sofreu aquele processo ali, então, de cicatrização na mama por causa do tumor, e você não tem tanto tecido para cobrir, por exemplo, a prótese de silicone. Então é necessário que você coloque um expansor. É como se fosse, para as pessoas entenderem legalmente falando, é uma espécie de uma bexiga que a gente coloca dentro da paciente e vai expandindo semanalmente com o soro fisiológico. Então aquilo vai enchendo e a pele vai distendendo. Em um dado momento, você retira esse expansor e põe a prótese de silicone. Ah, entendi. Para que a pele vai cedendo, ou seja, assim, vai a pele vai esticando para criar um espaço. Ah, entendi. Então coloca... Olha só que interessante. É interessante. Então, são várias técnicas, depende, claro, de cada caso. Exatamente. Por exemplo, hoje nós também temos uma prótese de silicone que você consegue colocá-la dentro do organismo e ela vem com uma bexiguinha, para as pessoas entenderem, vazia dentro dela. E você consegue insuflar esta prótese no pós-operatório em até 30% do volume inicial. Por exemplo, digamos que você coloque uma prótese de 200 ml. Você consegue chegar até um padrão de 260 ml no pós-operatório, se for necessário, para tentar igualar a mão. Porque acontece, então, no caso da reconstrução, geralmente quando você descobre, é geralmente em uma das mamas, né? Não são nas duas ao mesmo tempo. Seria um caso um pouco mais raro, por assim dizer. Então é feito o quê? A reconstrução é feita, então, só numa mama, não se mexe na outra. Não, às vezes você mexe, porque daí se chama simetrização, Gi. Entendi. Porque às vezes, precisa, né? Claro, às vezes a paciente tem, por exemplo, uma ptose mamária, assim, uma mama caída do lado esquerdo, um exemplo, e ela teve um câncer do lado direito. Então a gente faz a reconstrução na mama direita e aproveita no mesmo ato cirúrgico, ou em outro, depende de como for a cirurgia, para levantar a outra mama e deixar mais simétrico. Para deixar simétrico, porque senão realmente vai ter essa diferença, né, Eliette? Não vai ter como, porque uma coisa com prótese e outra natural vai ficar diferente. E Gi, além da prótese de silicone, nós conseguimos também reconstruir a mama da paciente com outras técnicas sem a prótese. Daí se chama retalho, né? Por exemplo, um retalho de grana dorsal, que é um músculo da parte posterior torácica, a gente consegue rodar o músculo para frente, acompanhando a pele da região dorsal, para dar um formato à mama e um volume que essa mama perdeu durante a radioterapia ou
na mastectomia, que seria a retirada da mama com o tumor em uma eventual cirurgia. Então você consegue reconstruir depois isso. Então pode retirar tudo. Quando acontece essa retirada, tem como reconstruir daí? Tem como reconstruir. Tem, dessa forma que exatamente. você disse. Ou a gente utiliza prótese, ou se não for com a prótese, utiliza o próprio tecido da paciente. Um exemplo, o retalho da grande dorsal. Outro exemplo é um retalho de TRAN, que a gente chama, que a gente pega a parede abdominal dessa paciente, a pele da parte abdominal com a gordura, e a gente levanta ela para a mama. É muito interessante também. Interessante essa técnica também. Ou seja, a mulher, ela não fica... Não tem problema. Tem radical, isso, para colocar a prótese. Nós temos algumas imagens, né, para mostrar para o pessoal sobre reconstrução de mama de mulheres que já passaram. Como é feito? Olha, é feita... Então, o primeiro passo é feita a remoção da mama, é isso mesmo, né, doutor? É isso aí. Então, a primeira figura foi retirada a mama, se chama mastectomia, naquele caso do desenho radical. Ou seja, e retira tudo mesmo, até o mamilo, isso. tudo, doutor? Depende da técnica, sim. Depende da localização do tumor, a agressividade dele, né, e que tipo é este tumor. Certo. Dependendo da maneira como for feita, você tem que retirar a mama inteira. Seria a mastectomia radical. Às vezes, você faz parcial. Você tira que não precisa tirar tudo. Só um pedaço da mama, né? Aí depois tem a reconstrução, que é a criação do volume da mama, que você já disse que tem algumas técnicas, né, sobre essas técnicas. Por exemplo, o expansor. Legal. Aí fase 2, que é a simetria, ou seja, daí vai trabalhar ali deixá-las uniformes, parecidas e depois a criação do mamilo e do bico da mão. Esses passos, eles são feitos em várias cirurgias? Veja bem, não necessariamente seja como está ali em 4 atitudes. Você pode fazer tudo no mesmo procedimento, de repente. Mas isso é muito variável. Depende, por exemplo, como ela falou, da radioterapia, às vezes. Às vezes a retração da pele, a pele retraiu tanto, machucou tanto essa pele que você não consegue fazer no mesmo dia a cirurgia, entende? Então você programa para alguns passos. Por exemplo, o primeiro deles colocar um expansor e mais tarde retirar esse expansor e colocar outra prótese. Então seria alguns procedimentos. Mas se o tipo tumoral é favorável, então você consegue retirar o pedaço da mama que há necessidade e no mesmo procedimento já fazer a reconstrução, ou com prótese ou com algumas técnicas, conforme a gente conversou ali anteriormente, para deixar a mama já como uma mama em si, um formato habitual. Ou seja, naquele mesmo ato sair pronta. Faz parte ou seja, da vaidade, não é da vaidade da mulher, mas eu acho que a mulher... Nossa, é uma preocupação, né? com certeza. É uma parte do teu corpo que é importante, né? A mulher passa por tantas coisas, ela já fica fragilizada com tudo que ela está passando, né? Com a dor que ela sentiu, com o sofrimento de um tratamento. Aí, imagina como se estivesse faltando um pedaço do teu corpo, né? Então, Eu digo assim para todos os meus pacientes, devido às proporções, ok? Mas assim, a mama para a mulher é como o cabelo para o homem. É algo estético, é algo que transmite sexualidade, ela tem que se sentir bem, né? É algo dela. Tanto é que hoje procura por aumento das mamas, no caso das mulheres hoje com prótese de silicone, é muito grande. Por quê? Porque ela quer se sentir bem, ela quer se sentir feminina, autoestima, né? Aquele desejo de ter um formato de uma roupa mais bonita. Exatamente. Ou mesmo relacionamento amoroso, afetivo. Então, quer dizer, isso é muito importante. Sim. Nós temos o caso, por exemplo, da Angelina Jolie, que ela acabou retirando as mamas como prevenção, né? Retirou as duas e ou seja, colocou silicone, colocou prótese. E isso aí, Gi, foi muito controverso na época. É verdade. O que acontece? Ela fez um exame específico, né, de genética, que dizia que ela tinha uma propensão a ter o câncer. Ela não tinha, né? Exato. Então, ou seja, ela tinha propensão a ter. Então, é uma coisa delicada, você tem que pensar bem, né? Pois é, então alguns médicos até são contra essa conduta, alguns foram a favor, enfim, mas ela realizou. Então, ela fez o que a gente chama de adenomastectomia. Ela retirou toda a parte de glândula mamária, né, com gordura por dentro, e introduziu uma prótese no lugar. Quer dizer, é uma cirurgia bem arriscada, ainda mais tratando de quem foi, né? Sim, poderia dar uma complicação muito grande. Mas nos dias de hoje, isso algumas pacientes pedem para que a gente faça. Inclusive, não só por causa de câncer de mama. Às vezes a paciente chega no consultório e diz, doutor, não quero minha mama natural, eu quero uma prótese de silicone no lugar. Dá para o senhor tirar a mama por uma prótese? Quer dizer, isso é um pouco controverso, mas assim, tem alguns cirurgiões que fazem. Entendi. Então, porque tem que ter muito cuidado, realmente, né?
é uma cirurgia bem complexa, né? Não é Bem uma complexa. cirurgia tão simples assim Sim. de se fazer. E, Gi, você está trocando um tecido que é seu por algo que não é seu. Não é. Aham. Então, Pode dar uma rejeição, exato, né? tem que pesar na ponta do lápis também se vale a pena ou não. Porque é diferente quando você vai colocar só uma prótese e a tua mama mantém, ou seja, Sim. não tem, na verdade, você vai colocar apenas um volume, você não vai retirar a mama, né? Exato. Quando você coloca o silicone, é Exato. isso, né? Quando você coloca o silicone atrás da glândula mamária, né? Ou abaixo da musculatura, enfim, mas a glândula mamária, se a mama está acima da prótese. Em alguns casos, quando você tem que subir a mama, você pode tirar um pouco de tecido mamário, mas é pouca, não é dessa maneira, por exemplo, como foi na cirurgia dessa atriz. Sim, da Angelina Jolie. É. Eliette, no teu caso, se você soubesse antes, como Angelina Jolie, que poderia vir a desenvolver o câncer, você tem histórico na família? Não, Não ninguém. tem histórico, não tem Ninguém. ninguém, né? Então, você é uma chance pequena, seria de acontecer, né? Pela genética, enfim. Se você soubesse, você retiraria? Você colocaria nessa... Olha, Gisele, esse até risco? foi sugerido pelo meu médico que a gente colocasse agora nesse final de ano. Eu preferi esperar. Sabe? Eu falei, ó, vamos, né, continuar com o consentimento dele, é claro. Sim. Vamos continuar o acompanhamento, se eu poderia fazer isso. Ele disse que sim, que poderia. E eu preferi esperar. Eu acho que é uma cirurgia bem agressiva, né? É. Uma cirurgia... Aham. Eu preferi esperar. Aguardar, né? Aguardar, Tem e se não tratamento, voltar, teve um continua resultado bom. assim, né? Estou bem de saúde, graças a Isso. Deus. Que bom. Então eu preferi mantê-la. Que bom. Se de Mas repente você vê como é acontecer... importante para a mulher, né, doutor? Como é Então. importante para a gente. Mas esse tipo de conduta dela, que ela seguiu aqui junto com o médico dela, é a conduta que hoje ela é a mais tomada. Por enquanto, hoje em dia nós temos muitos exames de imagem, por exemplo, que você consegue detectar pequenos nódulos ou algumas outras alterações na estrutura da mão, pessoas entenderem, né? É como se fosse uma casa, às vezes um pilar de uma casa, ele está com algum problema. É a mesma coisa na mama, a estrutura da mama é alterada com o câncer. Então você tem vários exames que você consegue fazer para que você consiga detectar essas alterações. Então realmente eu acho que a conduta conservadora, às vezes ela passa a ser interessante também. Sim. Então você vai observando e vê, e, por exemplo, ela vai de 6 em 6 meses. Quer dizer, faz os exames 6 em 6 meses, tanto o físico quanto o de imagem. E se está bem, não há realmente o porquê de retirar a mama. Eu concordo mais com essa conduta realmente que ela tomou junto com o médico dela, mais conservadora, mas claro, sempre estando atento para qualquer alteração. E Sim, em vigência acompanhar. daí tomar Aí, as atitudes Que corretas. precisa. Né? Deixa eu perguntar, as mulheres que já têm a prótese, ou então aquelas que de repente estão pensando em colocar silicone, enfim, influencia alguma coisa na hora do exame? Olha, Gi, isso é uma pergunta bem que fazem com certa frequência pra gente. Eu acho que quando você for fazer o exame, quando você tem a prótese de silicone, é só você avisar, por exemplo, ao técnico de radiologia ou ao radiologista que você tem essa prótese. Porque daí muda o jeito de fazer o exame. Exato, porque, por exemplo, se fosse uma mamografia, você aumentaria a densidade em N vezes por causa da prótese. Mas, por exemplo, se você fizer uma ressonância magnética, que é o melhor exame para a mama, nesse sentido, que você consegue ver toda a estrutura da mama, a prótese, se ela está rompida ou não, você já consegue detectar vários nódulos, se for o caso. Então, não tem problema nenhum, a paciente não sente dor alguma. Ou seja, isso aqui não vai tampar, Não. deixar de ver se eu tenho um câncer, assim, não, né? Muito Fazer pelo uma pergunta... Não, mas é uma assim, pergunta bem interessante. E às vezes eu digo assim, a prótese, às vezes ele mostra a imagem. Porque acontece o seguinte, você imagina assim, ó, este volume de prótese atrás da sua mama e a mama na frente, né? Como se fosse isso aqui a mama e ela atrás. Então, quando você coloca, ele faz a projeção da mama para a região anterior do tórax. Então, ele expande a mama. Expandindo a mama, às vezes você consegue detectar mais facilmente uma nodulação. Mostra mais. Então, a ideia seria essa. Por exemplo, uma mama que está murcha para as pessoas entenderem em casa, murcha para as pessoas entenderem, às vezes não consegue detectar muito, às vezes tem que mexer muito. O exame, ele depende mais da pessoa que está fazendo e tal. Com uma prótese por trás, você enche a mama, então ela expande mais, poderia se mostrar mais alguns processos nodulares, algo nesse sentido. Então, não atrapalha em nada. Não. Pelo contrário, ajuda. Pelo até na hora contrário, de eu mostrar. acredito que ajuda. Seria mais Que interessante. bom, essa né? ideia. Olha só, então se você está pensando em pôr prótese, já sabe que não atrapalha nos seus exames aí, Não, tá verdade. bom? A gente já sabe até que é para amamentar também, não atrapalha, né, doutor? Esse aí também Olha perguntam só, muito. deixa eu aproveitar aqui você de casa que está assistindo a gente. De repente, aproveitar que agora está esse friozinho, gostoso, é sempre bom ver um filme, não é?